Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nesse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 12. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos todos acompanhar a leitura da Bíblia. Acompanhe aí no seu iPad, no seu celular, na sua Bíblia, essa leitura. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil, mas, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de lhes anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos a intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para vos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sendo assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Grife essa última parte, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que, como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala com a gente. Nessa hora, Pai, nós queremos lembrar dos nossos queridos que estão sofrendo essa dura perda, a vida da dona Nina, que para nós foi perda, Senhor, mas para o teu reino foi ganho. A gente sabe, Deus, que ela está na tua presença e que ela não trocaria a tua presença por estar aqui no nosso meio. E a gente te agradece pela vida que essa mulher viveu. E, Pai, da mesma maneira que o Senhor falava com ela, com o teu Espírito Santo, fala conosco também. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o teu toque, queremos, Senhor, estar abertos àquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida. Que o calor não seja um empecilho, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam abertos e o nosso coração seja uma terra seca, sedenta, exausta, sem água. E que a água do teu Espírito possa vir sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se você está anotando, esse é o tema da mensagem. Compartilhando a própria alma. Eu ia colocar vida, mas eu achei que vida ia ficar uma coisa assim muito superficial. A gente fala muito de vida hoje em dia, né? Então eu resolvi colocar compartilhando sua própria alma, ou compartilhando a própria alma. Como você sabe, essa mensagem tem um alvo para a sua vida. E o alvo nessa noite é conduzir você a um caminho que vai aprofundar, fortalecer, intensificar e prolongar a sua alma. Esse é o meu objetivo. E a maneira de fazer isso é apontando para a palavra, para a obra de Deus e para os caminhos de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos fornecer a justiça perfeita, para nos tirar a culpa, para livrar-nos do inferno e também para desenvolver uma comunhão com a gente, para sempre. Essa comunhão ia começar aqui e ia durar para todo sempre.
Tudo isso com um dom gratuito que é recebido pela fé. Não existe nenhuma ação que a gente possa fazer por nós mesmos que nos conduza ao céu, que nos conduza à presença de Deus. Tudo é pela fé. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós recebemos a Cristo. É pela fé que o caminho da salvação nos é aberto. É pela fé. E foi isso que Lutero, lá no século XVI, foi o texto que ele leu e que abriu os olhos dele, Efésios capítulo 2, versículos 5, 6 e seguintes. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, é uma oferta de Deus para a nossa vida. E Paulo chama isso de evangelho, que significa boa notícia. Então, se é boa notícia, não tem como eu ficar triste quando eu ouço. Eu fico feliz, eu fico alegre, eu regozijo. Então, eu vou dizer de novo. O objetivo dessa mensagem é levá-lo por caminhos que vão aprofundar, fortalecer, intensificar e prolongar a sua vida. Como? Apontando a obra de Deus, a palavra de Deus e os caminhos de Deus. E um dos caminhos de Deus que nos traz regozijo e satisfação é o caminho da autodoação. E eu não quero que você aqui confunda a autodoação com o seu dinheiro. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro. E nem Deus está preocupado com o seu dinheiro. Muito pelo contrário. Deus está preocupado com a sua alma, com a sua vida. Porque o dinheiro, queridos, embora a gente dê muito valor para ele, para Deus, ele não nos enxerga no prisma financeiro. Ele enxerga no prisma de quem a gente realmente é. Como diz Lucas capítulo 12, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém? Então não é o que você tem que importa, é quem você é de fato. Então eu estou falando sobre a doação de você mesmo, da sua pessoa, dar a sua alma. Esse é o cerne do texto que a gente acabou de ler, de 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. E eu espero que Deus use essa mensagem, no final, você possa dizer assim, isso é vida, isso vale a pena. Realmente isso vale a pena. Então, queridos, eu quero dizer para você como é que funciona a nossa igreja. A nossa igreja funciona com células. Por que a gente decidiu funcionar com células? Por que eu tenho falado de células nesses últimos dias? Para isso entrar na sua mente assim, e toda vez que você ouvir falar de células, aquilo mexe no teu coração. Então ontem eu fui fazer uma visita, como eu disse para você, para a dona Nina, para uma tia minha que estava internada. Aí eu estava levantando para ir embora. Aí, quando eu levantei para ir embora, ela falou assim, filho, como é que está a igreja? Aí eu falei, ai Jesus. Eu falei, tia, a senhora quer mesmo saber? Quero. Aí eu puxei o banquinho e sentei de novo. Aí eu comecei a falar sobre células, sobre discipulado 1 a 1. Gente, eu gastei 1 hora falando daquilo, porque é a paixão que está no meu coração. Sabe por quê? Não é a estrutura da célula, não é a estrutura do MDA, não é a estrutura do discipulado 1 a 1. São vidas sendo ganhas, são pessoas sendo salvas, são pessoas sendo bem cuidadas. Essa é a paixão do coração de Deus. Ganhar as pessoas para Cristo, trazer as pessoas para próximo de Cristo, as pessoas conhecer o amor de Cristo e serem bem cuidadas. Deus se importa com isso? Você pode dizer amém? Amém? Deus se importa. E quando como eu comecei a falar sobre isso, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, essa mensagem é indiretamente um encorajamento para você fazer parte de uma célula e para você ter um MDA. O que é MDA? MDA é a sigla que nós usamos, é o acróstico que nós usamos para microcélula de discipulado apostólico. Então, eu com o Cristiano, nós somos uma microcélula. Eu com o Vanderlei, nós somos uma microcélula. Eu com o André, nós somos uma microcélula. Eu com o Caio, somos uma microcélula. Eu com o Domingos, somos uma microcélula. Nós somos microcélulas de discipulado apostólico. Então eu discipulo eles, mas eu já tenho meu discipulador. Ele comigo é uma microcélula de discipulado apostólico. E a gente anda isso. Ou modelo de discipulado apostólico. Ou então, os mais animados chamam de meu discípulo amado. Também funciona. Né? Então, MDA, meu discípulo amado. Funciona também. Aí é o cerne de como funciona a nossa igreja. MDAs, né? O encontro 1 a 1, discipulado 1 a 1 e células. Os mais velhos, estou colocando entre aspas para você não ficar ofendido,
Os mais velhos da igreja são usados por Deus para supervisionar espiritualmente, para equipar os membros dessa igreja. Nosso chamado como líderes é para cuidar de você e ajudar você a se tornar maduro, ajudar você a se tornar consagrado, ajudar você a se tornar um discípulo frutífero de Jesus. E como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso através de 3 maneiras. Através dos vários tipos de ensino que a gente faz, que é o culto. Esse ano que vem nós vamos ter algumas conferências, alguns treinamentos. Outra forma que a gente faz é através dos treinamentos de líder de célula, como a pastora Célia enfatizou aqui. A gente está fazendo toda terça-feira, ajudando a você a se conectar, e outra, ajudando você a se conectar com eles, e finalmente através dos MDAs, que são encontros onde Deus proporciona. Deus proporciona esses encontros, e eles são discipulado, eles são vida para a gente. Gente, é maravilhoso quando a gente recebe o nosso discipulador, quando a gente é discipulado, e é maravilhoso quando a gente discipula. É uma via de mão dupla, a gente dá e a gente recebe. Então as células são centros de vida e discipulado que se estendem seus cuidados através dos seus membros. Estendem seus cuidados através dos membros que te conhecem melhor. Eu não tenho condição de conhecer todos da igreja. E quanto maior ficar, mais difícil vai ser. Mas eu sei que você está sendo bem cuidado por alguém. Eu sei. De vez em quando eu encontro um e falo assim: quem que é seu discipulador? É fulano de tal. Ele está cuidando bem de você? Tá, pastor. Ele está cuidando bem de mim. Glória a Deus. Encontro outro, e aí? Quem que é seu discipulador? É fulano. Ele está cuidando bem de você? Tá, pastor. Glória a Deus, ele está cuidando bem de mim. Isso, gente, regozija o nosso coração. Saber que Deus tem usado a sua vida para cuidar de outros. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. E eu espero que você se doe. Se doe a esse ministério. Que você se doe, porque o ministério dos santos, queridos, é uma extensão do ministério dos seus pastores. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus deu pastores para a igreja, para equipar os santos para a obra do ministério. Ou seja, a minha função como pastor é equipar você, para que você cuide das pessoas, para que você trate com elas, para que você possa ajudá-las a chegar a Cristo, a desenvolver o caráter de Cristo. Nosso plano aqui é que os santos que aqui estão sejam profundamente, amorosamente, afetuosamente e frutuosamente se dá para os outros santos. Isso significa grande parte dos membros da sua célula. Se você não faz parte de uma célula, comece a fazer. Se você não tem um discipulador, comece a ter, comece a buscar. Você precisa disso. Então, uma premissa para a gente é que a gente deve dar em vez de receber. Pastor, mas será que eu não vou receber? Não, você vai. E eu vou dizer isso novamente, essa mensagem é um encorajamento para você. É um encorajamento para você acreditar e fazer parte das células do MDA e mais. E do jeito que eu estou abordando hoje é diferente do habitual, porque sempre eu digo que é importante você ir e você receber. E você está buscando, e você está recebendo, por causa das suas próprias necessidades. Nós temos necessidades espirituais, emocionais, e mesmo materiais. Nós temos a necessidade do afeto, do toque. A gente tem a necessidade de relacionamentos. Nós somos um povo que é carinhoso por natureza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar fora do país. Mas quando você chega em outros países, principalmente os países do norte do globo, você começa a ver que eles são como a temperatura deles. Eles são mais frios por natureza. Então, eles não dão abraço. Eles não dão aquele abraço de urso carinhoso que você recebe de vez em quando. Eles não dão um beijinho no rosto, nada disso. Quando alguém que você não conhece vai te cumprimentar, ele estende a mão. Seja homem, seja mulher, é a mão que ele estende para te cumprimentar. E nós já não. Nós, quando a gente vai se cumprimentar, como é que a gente faz? A gente já dá abraço, já dá beijo, já dá cheiro. Nós somos assim. Faz parte da nossa cultura. Agora, o que é interessante, o que eu quero dizer com isso, é que Deus usa esses momentos para desenvolver relacionamentos, a célula e o MDA. Nós necessitamos disso. Nós necessitamos de toque.
nós necessitamos de carinho, nós necessitamos de palavra de atenção. Então, o meu foco hoje é que a gente deve ser humilde o suficiente para admitir essas necessidades que a gente tem. Necessidade de toque, necessidade de carinho, necessidade de atenção. Então, eu não vou falar sobre a necessidade de ter, mas sobre o seu chamado para você dar o que você tem. Pastor, mas o que eu tenho? Você já tem muito. Muito. Você já tem muito. E você sabe mais da Bíblia do que muito crente sobre a face da terra hoje. Sabe muito. Você já tem uma bagagem intelectual muito grande. Você já tem condição de ensinar outros, que podem ensinar outros e assim por diante. Você tem condições. O que você precisa vencer é o medo. O que você precisa vencer é as barreiras. Você precisa ir adiante. Então Deus tem esse caminho para você. Tem esse caminho de aprofundar você, fortalecer, intensificar e prolongar a sua vida. E você faz isso quando você doa. Quando você se doa. Nós sabemos a partir da experiência da Bíblia que o caminho da doação, da autodoação, é o caminho de maior alegria que a gente pode ter. Agora, ele não é um caminho livre de risco e de dor. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer quando você se autodoar para alguém. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida de mar de rosas se você pegar e derramar o teu coração sobre alguém. Não, estou dizendo isso. Mas eu digo para você que é um caminho de satisfação. Paulo afirmou em Atos capítulo 20, versículo 35, o seguinte: lembrando das palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Há maior felicidade em dar do que receber. Mais feliz, mais profundamente gratificante, mais rico e sólido. Especialmente a gente se dá. Você se dá. Deixa eu dizer algo para você. Você é uma fonte. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: você é uma fonte. Amém? Você é uma fonte. É isso que você é se você é um cristão. É isso que você significa. No momento que você se torna um cristão, você é doador por natureza. Sabe por quê? Você não pertence a você mesmo. A doação faz parte da sua natureza, da sua essência, da sua identidade. Olha o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, que significa se tornar um cristão, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Ou seja, você é uma fonte de água viva. Amém? É quem você é. Você é uma fonte. Quem crê em mim, Jesus disse, João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê nele, vai fluir rios de água viva de você. Isso é quem você é, querido. Você é uma nascente, um manancial, você é uma fonte. E o que faz com que fontes e nascentes se tornem saudáveis é que elas produzem córregos. Elas não são paradas, não são águas paradas. Elas produzem córregos. Então essa mensagem é nosso esforço, meu esforço, para ajudar você a ser assim. A ser uma pessoa que recebe do Espírito, mas que ao mesmo tempo esteja doando. Você é uma fonte de água para as pessoas que têm sede. Não por causa da sua necessidade, mas porque você foi chamado para dar, para doar-se. Especificamente, para dar a você mesmo. O novo que Deus criou em você, em qualquer estágio. Seja você um crente muito antigo, seja você um crente novo. Não tem problema. Deus chamou você para se doar para as pessoas. Qual que é o argumento de Paulo, a defesa de Paulo? A defesa de Paulo é que ele deu a si mesmo. Olha que coisa interessante. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 1,12. Esse parágrafo todo, esse texto todo, é a defesa de Paulo contra a acusação de bajulação, de cobiça e de autoglorificação. O que está acontecendo? E a maneira como ele se defende dessas acusações é simplesmente lembrando os tessalônicos do que eles já sabiam. Que era o quê? A maneira como Paulo tinha se portado no meio deles. O que ele diz? 6 vezes nesse texto,
versículos 1, 2, 5, 9, 10 e 11, Paulo diz: você sabe, você se lembra, você é testemunha. E tudo isso lembrando que eles realmente tinham experimentado. Ele lhes tinha dado a si mesmo. Paulo tinha doado a sua vida em favor daquelas pessoas. Paulo disse assim: olha, eu me doei, eu me entreguei. Vocês são testemunhas disso. Vocês sabem que eu fiz isso. Vocês se lembram disso. Agora, o que Paulo fez? Ele não se doou em doutrinas, em palavras. Ele se doou em ações. Gente, falar é muito fácil. Falar qualquer um fala. Nós estamos chegando numa época aí, no próximo ano vai ser política, e a gente sabe como é que é o negócio. Político promete, mas não cumpre. A gente sabe disso. Ele fala: não, vou fazer aquilo outro e tal. Nós estamos cansados de palavra. A gente está cansado de juras. A gente está cansado de promessas. Nós queremos ver o quê? Ações concretas. Tem certeza que você quer ver ações concretas? É tão maravilhoso quando o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos falam para a gente: eu te amo. É maravilhoso isso, a gente ouvir. Mas a gente quer que essas palavras se convertam em quê? Em ações. Porque é natural que isso aconteça. Se de fato a pessoa ama, isso vai se converter em ações. Se ela não ama, não terão ações. As ações elas vão se estagnar. Porque é daqui para fora. Antigamente não era assim. Antigamente a palavra de um homem, de uma mulher, tinha um peso muito grande. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Meu avô, ele vendeu um terreno na palavra com uma pessoa. E ele vendeu o terreno por um X. E naquela semana ficaram sabendo que iam asfaltar aquele lugar lá, iam colocar luz elétrica, iam colocar as guias, né, do meio-fio, tudo. E o terreno, de um dia para a noite, ele multiplicou de valor, quadriplicou de valor. E aí os filhos chegaram para o pai, meu avô, né, meus tios chegaram para ele e disseram assim: pai, não vende. E sabe qual foi a palavra dele? Eu já falei para o fulano que eu vou vender por tanto e vai ser por tanto. Ele teve prejuízo financeiro, mas a palavra dele não caiu por terra. Isso a gente não encontra mais hoje, infelizmente. Às vezes até com papel assinado a gente encontra dificuldade, não é mesmo? Agora, querido, o apóstolo Paulo não foi só de palavra, foi de vida. E o objetivo desse texto é estabelecer que a sua vinda lá para Tessalônica não foi em vão. Pelo contrário, eles realmente conheceram a Jesus. Eles realmente receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Versículo 6. Eles realmente tinham deixado os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 9 do capítulo 1. Os críticos de Paulo estavam tentando desfazer tudo isso. E a maneira como eles estavam fazendo isso não era contradizendo a sua doutrina, mas atacando a sua pessoa. Eles estavam acusando Paulo de elogios, de ganância e de autoglorificação. Assim, o objetivo de Paulo, era lembrá-los não da sua doutrina, mas das obras dele. As pessoas podem esquecer o que você diz, mas elas não vão esquecer do teu abraço. Elas não vão esquecer da tua estendida de mão na hora da necessidade. Elas não vão esquecer do telefonema que você dá quando ela está angustiada, triste e abatida. Sabe por quê? Porque as ações falam muito alto. Aliás, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Se as suas ações não condizerem com a sua palavra, então, meu querido, você está perdido. Como é que Paulo trilhou esse caminho da autodoação? Olha lá no versículo 8. Ele diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo, Silvano e Timóteo, que são os que escrevem, eles tiveram literalmente o prazer de compartilhar as suas próprias almas. Não só a mensagem, mas o mensageiro. Não só as palavras, mas vida. Não apenas a doutrina, mas eles compartilharam corações.
E é isso que eu quero dizer quando eu encorajo você a fazer parte de uma célula. Não por causa da sua necessidade, embora todos nós tenhamos necessidades, mas por causa da sua vocação para dar. Porque sempre vai ter alguém que precisa mais do que você. Sim. Como é que eu faço isso, pastor? Paulo é um modelo aqui para a gente. Queria que você caminhasse comigo através desse texto e assistisse Paulo fazer isso. E que você deixasse se surpreender e inspirar-se a trilhar um caminho de alegria. É um caminho difícil? É, mas é satisfatório, compensador e é feliz. Paulo era um apóstolo, lembre-se disso. Paulo era um apóstolo. Ele estava no grupo mais poderoso da igreja primitiva. Aliás, Paulo, ele teve a coragem de repreender Pedro, face a face. Resistiu a Pedro face a face, porque Pedro estava errado. Sabe por quê? Porque Pedro, ele dançava conforme a música. Quando ele estava com o pessoal da circuncisão, quem que era o pessoal da circuncisão? Eram os judeus que defendiam que aquele que se convertesse ao cristianismo deveria seguir as leis de Moisés, ou seja, os homens deveriam circuncidar-se. O que é? Cortar a carne do prepúcio, do piu-piu, ir lá e cortar. Então tinha que ter aliança. Então quando Pedro estava com eles, Pedro o quê? Opa, tem que cortar, realmente. Tal. Quando Pedro estava com os gentios, o que Pedro falava? Não precisa. Então Pedro estava dançando conforme a música, não tinha opinião formada. Pedro estava assim, louquinho da Silva, o que eu faço agora? Então eu vou, né? Quem defende eu vou, quem não defende eu vou também. O que Paulo fez? Paulo chegou na cara dele e falou, Pedro, você está errado. E resistiu a Pedro face a face. Então nós estamos falando de um homem que resistiu a Pedro face a face, certo? Olha só, o que esse texto tem feito pela minha vida? Eu espero que ele faça isso por você. Ano após ano, o que esse texto tem feito para mim é assim. Nunca ache, Luiz, que você possa viver uma vida escondida, isolada, sem prestar conta a ninguém, uma vida desconhecida. Não ache, Luiz André, que você possa compartilhar a mensagem não a você mesmo. Seja autêntico, seja real, seja quem você é, não esconda nada. Luiz André, não tenha pose, não tenha postura, seja sem fingimento. Não esconda nada. Compartilhe com o seu povo, não só o evangelho, mas a sua alma. Deus será o juiz final nisso. Mas eu me recomendo à consciência de todo homem. Por isso, querido, eu não tenho nada que esconder de você. 7 maneiras como Paulo deu a si mesmo. Olha só que coisa interessante. 7 maneiras de como Paulo deu a si mesmo. Eu vou bem rápido nesses 7. Não sei se dá para enxergar aí do fundo. Acho que dá, né? Dá sim. Força os olhos aí que você enxerga. Olha só. Não pense nisso como para uma pessoa que não estivesse aqui. Ah, se o fulano estivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Não. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui, então a palavra é para você mesmo. Certo? Senão Deus não tinha trazido você. Para você. Então, a carapuça é para você mesmo. Tem esse negócio, a carapuça serviu para mim? Serviu porque é para você. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Então, guarde essa palavra aí. Olha lá. Primeiro, Paulo assumiu um risco compartilhando o evangelho em Tessalônica. O que diz o versículo 2? Ele tinha adversários, irmãos, desde o início. Ele diz assim, apesar de termos sido maltratados e ultrajados em Filipos, como vocês sabem. Gente, povo de Deus, nós vamos ter adversários para pregar o evangelho. É um risco compartilhar o evangelho para as pessoas. A gente vai ser taxado de louco, a gente vai ser taxado de bitolado. Agora, eu acho interessante, fazendo um parênteses aqui, nesse final de semana está acontecendo o Planeta Terra, negócio do evento do site Terra, lá em São Paulo, show e tal. Aí os caras vão lá no show, eles fazem tatuagem com o nome do cara, certo? Beleza? Chega lá no show, antes de ir no show, eles ficam na frente do hotel do cara, babando no cara, certo? E fica lá, ai, fulano. Fulano sai, eles vão pro show. Chega lá no show, eles se matam para chegar na frente.
Chega lá na frente, o fulano não está nem aí para quem está lá. Ele vai lá fazer o dele. E ele pula, ele salta e todo mundo fala, ai, lindo, maravilhoso. Depois o fulano vai embora, nem sabe quem ele é. Ele enfia o dele no bolso, acabou. E ele fala assim, eu amo vocês, meu fã. Ama nada, balela, mentira. Aí a gente fala de servir a Jesus, nós que somos loucos. A gente que é louco. A gente fala de servir a Jesus, que morreu na cruz por nós, que entregou a sua vida, que deu tudo que podia dar, que Deus podia dar para nós. Quando ele quis mandar alguém para morrer por você, ele não mandou um anjo, ele mandou Jesus. Aí o povo fala assim, não, é louco. Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus é loucura para o mundo mesmo. Eles não compreendem quando a gente levanta as mãos e adora ao Senhor. Eles não compreendem quando a gente canta. Eles não compreendem a alegria que está no nosso coração, mesmo quando as coisas ao nosso redor estão caindo. Eles não compreendem isso, então acham que a gente é louco mesmo. E glória a Deus que a gente seja louco. Que nos considerem loucos mesmo, mas loucos por causa de Jesus. Amém? Olha para o louco que está do seu lado. Fala para ele assim, você é louco por causa de Jesus. Amém? Fecha um parênteses. É arriscado a gente pregar o evangelho hoje. Segundo, olha só o que diz o versículo 3, ele diz assim, pois vossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo não se envolveu sexualmente com ninguém e nem tentou enganá-los. Por que ele fala impuro aqui? Nesse texto aqui, no versículo 3, Paulo, ele manteve-se puro. E a palavra impureza que ele usa aqui é regularmente utilizado por ele mesmo para o pecado sexual. Então Paulo se manteve puro. Ele não se envolveu sexualmente com ninguém. Ele estava dizendo que, olha, a minha vida é justa e irrepreensível. Ninguém tem que falar nada de mim. Isso é muito importante. Terceiro, Paulo não tentou agradar a homens, mas a Deus. Esse é o problema de muitos. Querer agradar aos homens e não a Deus. Alguém que procura ser agradável a todas as pessoas, ela acaba se tornando falsa. Você já viu aquela expressão, não tem como agradar gregos e troianos? É verdade. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu te amo do fundo do meu coração, mas eu não estou aqui para agradar você. Infelizmente. Eu estou aqui para agradar o Senhor. E eu tenho certeza que se você quiser agradar a Deus, aí a gente vai andar no mesmo barco. Vamos andar junto. Vamos estar no mesmo patamar. Porque nós vamos estar tentando agradar o nosso Senhor. Isso significa que a gente vai ter as mesmas ideias? Não. Significa que a gente gosta das mesmas coisas? Não. Ué. Você gosta de Coca-Cola, eu gosto de Sprite, e aí? Não significa que a gente possa conviver junto? Pode. A gente tem que saber respeitar o quê? As nossas diferenças. Isso é importante na igreja do reino. É isso que é importante na igreja de Deus. Isso que é importante no reino. A gente caminha junto. A gente tem o mesmo alvo. A gente tem o mesmo objetivo. Temos ideias diferentes. Mas não significa que nós estamos divididos. Nós estamos unidos numa causa. E a causa maior é o Senhor Jesus. A nossa causa primária é ganhar essa cidade e cuidar bem dela. Essa é a nossa causa. Amém? É muito triste quando você vê as pessoas tentando agradar. Todas as pessoas. Porque normalmente significam que elas estão profundamente inseguros. Se alguém tenta agradar você, o que ele mais quer é a sua aprovação. E assim elas não são reais. Não são pessoas que estão dando a si mesmas. Elas estão dando um retrato delas. Elas estão dando poses delas. Ângulos sobre si mesma para que possam obter a sua aprovação. Eu fiquei sabendo de uma história muito interessante de um casal que se conheceu pela internet. Muito legal isso. Se conheceu pela internet, marcaram o encontro. E o rapaz, todo animado, foi com uma foto que a mulher tinha mandado para ele. E quando ele chegou no lugar combinado, ele não achou aquela pessoa. Mas estou olhando aqui, estou procurando e tal. Não acho essa mulher aqui. Só que ele tinha mandado a foto real dele e a mulher achou ele. Falou assim, você é o fulano? Falou, é.
Eu sou ciclana. Ela falou, não, mas tem alguma coisa diferente nesse negócio aqui, essa foto aqui que você mandou. Não, isso daí é o seguinte, ó, eu mandei essa foto aí, porque se eu mandasse a minha foto verdadeira, você não ia estar aqui. Tem gente que faz pose. Não é real. E nesse mundo virtual que a gente vive, mais ainda. Mais ainda. Não sei se você viu, essa semana, uma moça que se matou lá no México, porque o namorado, que era de um outro país, terminou o relacionamento com ela. Eles nunca tinham se encontrado. Era um namoro virtual. E ela postou no Facebook que ela ia tirar a própria vida, e ela tirou a própria vida. Por causa de um relacionamento desfeito. Não são relacionamentos reais. Não são relacionamentos reais. Paulo não bajulou ninguém. Você precisa conhecer as pessoas de verdade. Você precisa ser verdadeiro. Então relaxe e seja quem você é. Seja quem você é com as suas cicatrizes, com as suas rugas, com os seus arranhões e tudo mais. Ninguém pode te julgar, dizer assim, olha, você tem esse defeito. Porque todos nós temos defeitos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando ser melhores em Cristo Jesus. É isso que a gente está procurando. Sabe? Cicatrizes, elas não vão desaparecer, mas elas podem ser resquícios da cura de Deus para a nossa vida. Deus pode usar isso para a glória dele. Quarto, Paulo não bajulou ninguém ou se posicionou a favor do dinheiro. Isso aqui é interessante. O versículo 5 diz que Paulo, ele não bajulou ninguém. Não bajulou ninguém. Pelo contrário, ele procurou agradar a Deus. E ele não foi a favor de ninguém por causa do dinheiro. Bajulação é a linguagem, é usar a linguagem não para o bem da verdade, mas para uma questão de manipulação. Então você quer algo, o que você faz? Você bajula. Nesse caso, Paulo estava sendo acusado de adular os Tessalonicenses como uma capa para cobrir a ganância. E ele fala isso, olha, eu não quero dinheiro de vocês. Eu estou preocupado com a alma de vocês. E você nota isso bem de uma forma clara. Quando você dá a si mesmo, você não precisa bajular. Você não precisa forçar nada na questão financeira. E você não espera ser servido, porque você está ali para dar. Porque você sabe quem você é em Cristo, você é um doador. Quinto, Paulo trocou uma relação de poder por uma relação de afeto. Sabe o que ele fez? Ele pôs de lado a posição dele como apóstolo, ele assumiu a posição materna, como diz o texto aqui, e ele abriu o coração para eles. Isso é uma coisa muito vulnerável para um líder fazer. Isso é uma coisa muito vulnerável para qualquer um fazer. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente é chamado para dar a nós mesmos uns aos outros, a gente acaba deixando de lado o poder que a gente tem. E qualquer outro tipo de relação que a gente tem. E a gente entra nas estruturas da vida da pessoa, como doadores de si mesmos. As estruturas de autoridade na igreja, mas todas as estruturas de autoridade dessa igreja estão a serviço da doação. Nós estamos aqui para doar uns aos outros. Essa igreja serve para servir. Se não servir para servir, não serve para mais nada. Nós estamos para servir uns aos outros. Sabe o que é servir uns aos outros? Irmão, o que você está precisando? O que nós temos condição de te ajudar? É doar a si mesmo. Não pense que você está acima disso. Nunca pense que você é muito sofisticado ou autossuficiente ou muito legal para dar a si mesmo. Mostre uma afeição terna como uma mãe com seus filhos. Sexto, Paulo era santo, justo e íntegro com eles. O que significa isso? Não era dizer que ele estava sem pecado. Paulo não estava afirmando assim, eu sou sem pecado, não tenho pecado nenhum, não. O que significa nós honramos a Deus, nós tratamos a pessoa direito e não temos nenhuma razão para a gente se desculpar. Porque a gente honra a Deus e trata as pessoas direito. A gente é santo, a gente é justo, a gente é íntegro. A gente não trata com 2 pesos e 2 medidas. A gente trata todos distintamente, cada um
individualmente, dentro dos seus. Porque a gente ama todos. Paulo estava acima de qualquer suspeita. Que coisa linda isso, que é uma coisa interessante quando a gente pode ser real e ser bom ao mesmo tempo. E sétimo, Paulo sentiu um desejo de pai. Ele exortou, ele consolou e ele deu testemunho. Querido pai, querida mãe, o maior favor que você pode fazer para o seu filho é você ser aquilo que você é, que você diz para ele. Não seja uma coisa e faça outra. Não prometa algo e não cumpra. Por favor, não faça isso. Pense antes de prometer. Pense. Bota a mão na consciência. Será que eu vou conseguir cumprir isso? Seja uma pessoa real e verdadeira. Seja santo, justo e íntegro com ele. Com seus filhos. E com certeza, com a sua célula. Com os que estão perto de você. Então nós temos 7 maneiras de nos entregarmos. Que são essas 7 maneiras que Paulo diz. Paulo diz em resumo no versículo 8: nós estávamos prontos para compartilhar com vocês não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida. Eu creio que Deus está nos chamando para uma vida juntos aqui nessa igreja. Especialmente nas nossas células. Deus está nos chamando para essas relações. Não só por causa das nossas necessidades, mas por causa da nossa vocação para doar uns aos outros. E eu quero dizer para você, querido, que você tem algo para dar. Vou reafirmar isso mais uma vez. Você tem algo para dar. Eu sei que muitos aqui vão pensar assim: ah, pastor, eu tenho pouco. Outros vão dizer: ah, eu não tenho nada para dar. Mas eu quero dizer, baseado na autoridade da palavra de Deus, que se você é um cristão, isso não é verdade. Sabe por quê? Olha só que coisa interessante. Romanos 8:10. Você tem Cristo. 1 Coríntios 6:19. Você tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:13. Você tem a palavra de Deus. 1 Pedro 4:10. Se você é cristão, você tem dons espirituais. 2 Coríntios 5:17. Se você é cristão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E João 4:14 e 7:38. Se você é cristão, você é uma fonte de água viva. Isso não é uma questão de personalidade. Isso é uma questão de fé. Então você precisa confiar nele. Você precisa se entregar a ele. E doar-se às pessoas. Eu digo isso porque é o caminho mais profundo, mais forte, de maior satisfação e alegria que você pode viver. Repetindo as palavras de Paulo em Atos 20:35. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. Como ele mesmo disse: há mais felicidade em dar do que em receber. É gostoso a gente receber, muito bom. Mas quando a gente pode se doar para alguém, quando a gente dá alguma coisa para alguém, como é satisfatório isso. Como é gratificante. A gente sente um prazer imenso quando a gente dá um presente para os nossos filhos. Um presente material, um carrinho, uma bonequinha, que hoje é um momento de felicidade para ela, para os filhos, mas amanhã já está lá no baú de brinquedo. Ele nem vê mais, nem brinca mais. Mas aquele instante de felicidade, de carinho que você recebe quando você doa, é maravilhoso. Agora imagina, quando você se doa para alguém, e essa pessoa recebe a vida eterna. A vida em Jesus. Imagina como ela vai ser grata a você. Paulo não deu somente o Evangelho. Ele deu a si mesmo. E eu quero exortar você a se entregar a si mesmo para as pessoas. Entregue a si mesmo. Doa quem você é.
Doa a sua vida. Pastor, mas eu não tenho nada de bom. Tem sim. Se você é cristão, você tem tudo isso que eu disse para você. E se você não souber falar, fique tranquilo, porque é o Espírito Santo que vai colocar na sua boca aquilo que você deve falar. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse agora nessa palavra que você acabou de ouvir. Fale com o Espírito Santo. Fale com Ele nesse instante. Eu quero fazer um desafio só nessa noite aqui, só um. Talvez enquanto eu estivesse pregando, você estava pensando em alguém que você precisa se entregar, se doar. Talvez seja para uma pessoa específica, talvez seja até mesmo para a sua célula. Talvez seja para a igreja como um todo, eu não sei o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas eu sei que Ele mexeu com você, de uma forma ou de outra. Por isso meu desafio nessa noite, e a minha oração, é para aqueles que querem assumir um compromisso de se doar para as pessoas. Eu não estou dizendo que você não vai se machucar, que você não vai se ferir. Eu mesmo trago na minha alma marcas profundas de pessoas que eu me doei, que eu me entreguei e que hoje não querem mais estar perto de mim. Mas, querido, eu faria tudo de novo se fosse preciso. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Cristo. E é exatamente o que Ele faria no meu lugar. Então eu quero te desafiar nessa noite a você assumir esse compromisso de se doar às pessoas. Em nome de Jesus. Se você quer assumir esse compromisso, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Onde você está. E eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você nessa noite. Oh Espírito de Deus, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Tu és aquele que vai no mais profundo da nossa alma. Tu és aquele que nos anima na caminhada a prosseguir, mesmo quando as pessoas nos decepcionam. É o Senhor que está dizendo ali no nosso coração, valeu a pena, pode crer, valeu a pena. Senhor, nós cremos nisso, que a nossa vida, o nosso investimento não é em vão, e que Ele vai frutificar, Senhor. Vai frutificar lá na frente, sim, para a glória do Teu nome, vai frutificar. A gente crê, Deus, que o Senhor está nos chamando para uma vida de autodoação, da gente se doar a si mesmo para as pessoas, e dizer para elas, eu estou aqui para te servir, em que eu posso te servir. Não existe maior satisfação na nossa vida do que a gente se entregar, primeiro ao Senhor, e depois se entregar para as pessoas. Que a nossa vida, Senhor, seja como uma vela que se consome, e que se ao consumir, Deus, leve luz para aqueles que estão perto. Que a nossa vida seja assim, Senhor. Os anos vão passando, a juventude vai indo, a beleza também, mas, Senhor, as pessoas que estão conosco na caminhada, que conheceram Cristo através da nossa vida, ah, Senhor, elas estão com a gente. Como é maravilhoso saber disso, Deus. Nos dá essa graça. Nós assumimos o compromisso hoje, Senhor, de nos doarmos às pessoas.
A gente já se doou ao Senhor. E assim como o Senhor se doou por nós, nós queremos nos doar às pessoas. Como diz a tua palavra, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Senhor, nos dá dessa graça. Nos ensina a ser realmente verdadeiros doadores da nossa própria vida, como o Senhor o foi, como Paulo foi. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você é um doador. Amém? Doe-se essa semana. Em nome de Jesus.